Suzuki, pronto, cá estamos nós. Final de semana. Parecia que nunca mais chegava este dia. Foi uma semana Tanta gente morta esta semana. com um aspirador. Falas bem, falas. Com um aspirador. Foi. Na vida real. Na vida, sim. A brincar. Vamos lá a isto. Última edição. Um programa de Luís Caetano. Luís Caetano. Isto é para quem costuma Na ouvir a Antena Antena 2. A música é a mesma, a história é outra, mas vamos também falar de livros, tal como se faz na última edição, esse programa do nosso colega Luís Caetano, na Antena 2. Porque neste dia, em 1814, que idade teria o Luís Caetano em 1814? Já estava a começar a fazer os seus programinhas de rádio. Eu acho que ele até é mais novo que eu, acho eu. E morri em Évora. Credo. Nossa Senhora. Já não bastava morrer? Não, mas ainda falta pior. Aos 89 anos em Évora. Que maldição! Uma pessoa passa lá um fim de semana, já vem de lá estar aquilo pelos olhos. Por acaso é mentira. Gravíssimo. Eu acho que é das cidades. Não acho, achei toda a gente. Talvez a cidade mais bonita de Portugal deve ser dos sítios onde se come melhor, come-se tão bem. Também tem uma vantagem, tudo o que está à volta é lixo. Silêncio. Também. É linda, é maravilhosa. Tudo é maravilhoso neste Alentejo. A tasca do fialho, a tasca do Olivinha, tudo já fomos felizes. Tão bom. Bom, quem é que morreu em Évora em 1814, aos 89 anos? Falamos do religioso português Frei Manuel do Cenáculo. Vamos saber quem foi este homem tão importante na nossa cultura. Manuel de Vilas Boas Anes de Carvalho nasceu em 1724, também em Évora. Epa, agora está mesmo a piorar. 80 e quantos anos? 80 e muitos aí. 90 anos quase. Estamos todos a brincar. O pior era se tivesse sido em Beja, mas também lá vai passar. Espera lá que já. O nosso Manuel vai professar na Ordem Terceira de São Francisco. É aquelas de ser pobrezinho para sempre. Sim. Eles acham uma roupa, usavam uns jeans escoçados, t-shirt branca. Na altura não chamavam vintage, era mesmo maltrapilhos. T-shirts branca daquela publicidade, sabe? Sim. Não, fotocopiadora, não sei o quê. Cónica Minola. Cópica Minola. Bom, e vai tomar este nome, Manuel do Cenáculo. Parece um nome estranho, mas quer saber o que é o Cenáculo? O que é o Cenáculo? O Cenáculo é o sítio onde Vosso Senhor Jesus Cristo fez a última ceia. Ok. Lá está, é o chamado Cenáculo, ele tomou este nome religioso, como é costume. Então, ele andou por Roma para estudar, ele doutorou-se em teologia e ficou maravilhado com uma coisa que viu em Roma, que é a Fontana di Trevi. Claro. As pouquíssimas moedinhas que tinha, que ele é muito religioso, atirou, assim, pronto. Comprou uma Vespa e foi assim que morreu lá em Roma. Mentira, que a gente já sabe que ele morreu em Évora e bastante velhinho. O que ele viu lá foi as incríveis bibliotecas onde ele estudou, de resto, no Vaticano, etc. E pensou, olha, uma coisa destas é que era jeitosa lá para Portugal. E a verdade é que este foi um dos grandes intelectuais do seu tempo. Estamos no iluminismo, não é? Essa época no pensamento humano europeu, e vai ser responsável por enormes reformas no ensino por cá. Estávamos no reinado do Dom José e do seu Marquês de Pombal, quase dizemos o reinado do Marquês de Pombal. Bicéfalo. Bicéfalo, é verdade. Para além, ele foi um homem importantíssimo na cultura portuguesa mesmo. Ele fundou a Biblioteca de Évora. Em Lisboa também fundou a Biblioteca do Convento de Jesus, que depois foi transformada na Academia Real das Ciências. Uau. Foi, é verdade, muitas reformas no ensino também. Foi presidente da Real Mesa Censória, que era um sítio por onde passavam todos os livros que eram editados em Portugal. Uma censura, podemos chamar? Uma censura, sim. Sim. Mas era um repositório também de tudo o que era editado em Portugal. Uau. Era guardado lá um exemplar. E já tinha ele o sonho de transformar este acervo da Real Mesa Censória numa grande biblioteca pública. E vamos falar um bocadinho disso, o que é esta ideia da biblioteca e da biblioteca pública ou privada, não é? Completamente inovadora, diga-se, não? Não, altura? Uma história muito antiga. Aliás, tão antiga quanto a própria escrita. Uau. Desde que inventámos a escrita, e são os sumérios, portanto, ali na zona da Babilónia, esta nossa imaginário, onde hoje fica o Iraque, aí nessa zona, e desde que inventaram a escrita, que há esta ideia de guardar isto que estamos a escrever, juntar estas coisas todas que estamos a escrever. Acredita-se que as primeiras bibliotecas tenham surgido há 5.000 anos. 5.000 anos. Biblioteca aqui no sentido de guardar um depósito. Sim. Bem, que é isso que é uma biblioteca, Sim. não é? Um conjunto de obras ali guardadas, claro. A primeira do mundo que conhecemos tem quase 3.000 anos. Chama-se a Biblioteca de Assurbanipal, que é o nome de um rei assírio. É um rei assírio, não é como estes agora? Sim, isto agora é tudo a fingir.
Na altura era assírio. Isto também fica lá onde hoje está o Iraque. Foram encontradas. E ainda existe. Existe. Uau. Não está em funcionamento, claro, mas está Mas ali. este espólio todo. Uau. Porque é que esta é a primeira que a mais antiga das que conhecemos? Porque também tem a ver com o suporte em que as coisas são escritas. Por exemplo, os egípcios, nós sabemos que escreviam em papiro, que se desfaz com o tempo. Os assírios, estes povos desta região, eram em plaquinhas de argila que depois de cozidas duram para sempre, claro, virtualmente. São mais de 30 mil plaquinhas que resistem ao tempo e onde está uma informação incrível, não só sobre os assírios, mas também sobre todo o mundo Uau. que os envolvia. São coisas em várias línguas, ainda por cima, daqueles povos todos daquela região. Muitos documentos legais, porque a escrita, eu preciso de lembrar, a escrita foi inventada originalmente para fazer inventários, para se registar em leis. Só mais tarde é que aparece a literatura na escrita. Era uma coisa completamente funcional. Fixar para a vida pública. Sim, aqui coisas. As primeiras coisas que nós temos são inventários. O rei tem 10 vacas, mas só é casado com 17 uma. amantes. Foi mais alta a música. Isto é um momento bom, não é? Querido. E também lá está o primeiro texto literário do mundo que se conheça, a Epopeia de Gilgamesh, uma versão do mito do grande dilúvio, que é muito engraçado. Já antes existia esta versão do mito do dilúvio, do Noé e tudo mais, que depois outras religiões vão pegar. A mais célebre da antiguidade, claro, a de Alexandria, uma cidade fundada por quem? Do nada. De uma espécie de Brasília da antiguidade, sim. Fundado por Alexandre o Grande, um grego, macedónio, um grego que conquista o Egito, acaba com essas dinastias de milhares de anos dos faraós e toma o Egito, claro. Dos faraós e das faraonas. Das faraonas, claro, todas essa gente. E o que é que ele vai fazer? Precisa de criar uma cidade nova, um símbolo do seu poder. E cria em Alexandria uma coisa absolutamente fascinante. Sabíamos que lá existiam grandes obras públicas, tinha o farol de Alexandria, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Os edifícios tinham portas mecânicas já, portas automáticas. Não é com sensores a laser, mas tinham portas. Era tudo uma coisa incrível. Com basculantes, a ideia de coisas já tal e qual, se abrir. Muita coisa. Claro, também há muitos mitos sobre o que é que lá estaria na Biblioteca de Alexandria guardado. Diz-se que podia lá estar o segredo do helicóptero, mas teria ido à Lua se não se tivesse perdido tudo, porque esta biblioteca depois foi destruída. Assim, quem é que vai continuar esta obra e fundar a biblioteca? Já não é o Alexandre o Grande, mas o seu sucessor, um dos seus generais, Ptolomeu, que vai dar origem à dinastia ptolomaica de faraós. Ele vai-se nomear a si próprio faraó e que vai acabar, como sabemos, na sua descendente e a última, a Cleópatra, que era desta dinastia ptolomaica. Sim, Catarina. E depois o Egito é conquistado pelos romanos. Esta cidade espantosa tinha, de facto, da boa tradição grega, porque Alexandre e Ptolomeu eram homens gregos, imbuídos deste espírito sobre o conhecimento. Uma alma grega. Sim, e esta noção, claro, até uma noção que vinha do Platão, não é? De como se obtém o conhecimento, esta ideia platónica de que tem a ver com uma coisa filosófica de não precisas de colecionar, de ver todas as árvores para saber o que é uma árvore, não é? Tem esta ideia. E o Aristóteles vai quase um bocadinho no contrário disto, que é mais contemporâneo destas pessoas. Temos de fazer um acervo de árvores, se quisermos, para compreender o mundo. E assim lá está. Ela abre como originalmente uma casa das musas, casa da inspiração, de onde vem a nossa palavra museu. Isso significa museu, a casa das musas. Museu inspiração das musas, claro. E depois a biblioteca, que não resiste ao período romano, claro, e que hoje em dia há muitos historiadores que não encontram o sítio onde estaria a biblioteca e acredita-se que fazia parte do próprio museu, quase como um todo, um acervo coletivo. Um lugar de conhecimento. Sim. Depois, na Idade Média, nós temos as coleções particulares quase sempre dos reis ou de outros nobres, claro. Nada disto aberto ao público. Também as pessoas não sabiam ler e escrever a maior parte delas, não é? Mas há assim um ranking dos grandes colecionadores? Sim, muitos reis, sim. Também reis portugueses, já vamos falar deles. E os conventos ou mosteiros, onde os monges copistas, no seu scriptorium, copiavam, que é isso que faziam, não é? Copiavam estas, e também com este imaginário de estar guardado ali dentro o conhecimento. O Nome da Rosa, do Humberto Eco, depois de um filme, fala muito também desta ideia das bibliotecas. Passa-se, aliás, por causa de uma biblioteca e por causa de um livro, esta história do Nome da Rosa. Adoro o imaginário, é muito fascinante dentro da minha cabeça, o imaginário da ansiedade de um tempo, de um lugar e das pessoas desse tempo, de guardarem, de quererem cravar
Claro, o conhecimento. claro. Sim, sim, É uma sim, sim. ansiedade, um ímpeto qualquer. Aliás, não é nada mais, nada menos do que uma tecnologia que permite substituir as histórias que contámos às nossas crianças, Claro. e A tradição uns aos oral. outros, a tradição oral que Claro. vinha desde o início dos tempos, seguramente, e com coisas tão de sobrevivência prática e depois com um bocado mais de sofisticação intelectual à medida que fomos acumulando, nem que seja pelo tempo que cá passávamos Claro. no planeta, À partida. conhecimento. Sim. As universidades também, as primeiras, quando começam a aparecer na Idade Média, também têm os seus importantíssimos acervos. E depois falavas há pouco de reis. Quando começa a ser um símbolo de status e de poder, colecionares muitos livros e, portanto, todos os reis que tu associes com esta ideia de Luís XIV ao nosso Dom João V têm as suas gigantescas e importantes bibliotecas. Claro. Já na altura, claro, com aquela ideia que não eram todos nenhuns, começaram a fazer os primeiros Zooms e Skypes para terem uma moldura fixe atrás. Eles Claro. quase sempre. O Dom João V vai fazer isso. Vaidoso. Para falar nas suas reuniões com uma biblioteca atrás, que nunca deve ter aberto um livro. Dessa altura, os livros já não eram propriamente copiados à mão. Sabemos, a imprensa vai revolucionar completamente o mundo da edição e também das bibliotecas e vai começando a aumentar o número de livros que cada biblioteca tem. Hoje, quase todas as cidades têm uma biblioteca e todos os países têm a sua biblioteca nacional. As maiores do mundo são quais? A Biblioteca Nacional de Londres tem 200 milhões de livros e quase 2 milhões de visitantes por ano, que é um motivo Nossa. grande. A seguir, a Biblioteca do Congresso, na América, tem quase tantos livros e tem ainda mais visitantes. Quem diria? É Uau. incrível, é incrível. Que é o repositório também de todas as coisas que são publicadas Claro. na América. Segue-se Xangai, Nova Iorque, a Rússia, a Alemanha. Depois, nas mais antigas da Europa, a Biblioteca Nacional de França. Belíssimo. E depois também os edifícios também não deixam Pois é, tudo a não um ficam pé, nada atrás. claro. Do século XIV e a Malatestiana, em Itália, no século XV. A mais antiga do mundo ainda em funcionamento, pode ser visitada, pois ainda está em funcionamento, e não fica muito longe de Portugal. Foi fundada no ano 859 e chama-se Al-Qarawin. E fica Onde em está? Fez, muito perto daqui. Muito perto daqui. Que emoção. Onde fica também a mais... Século IX. Século IX, sim, porque que os marroquinos reclamam, e bem, sendo ser a mais antiga universidade do mundo, ali Ok. uma escola islâmica, no caso, mas uma universidade, claro. Portugal também tem as suas, a mais famosa, precisamente do Dom João V, a Biblioteca Joanina, na Universidade de Coimbra, já todos vimos imagens, Claro. uma joia da arquitetura, da decoração de interiores. Emocionante, não é? Linda, Das linda. poucas coisas que tens orgulho deste país. É verdade. Uma vaidade até, quase. verdade. Que este país não é Só é teu. pena ser em Coimbra, estou a brincar. Cá estamos. Aquilo de gosto numa cidade civilizada. Estou a brincar. Não dá Já uma, cascámos sei. em Beja, Évora, agora na Sim, Coimbra. por amor de Deus. Num ficava. episódio só. Xiça. Deixa a semana acabar. Please. Fundada em 1717, claro, por Dom João V. Depois, no reinado do filho, Dom José, temos o nosso Frei Manuel, o Frei Manuel Cá do está ele, Sonaco. o nosso mortucho. Aqui o encontramos à frente da mesa sensória. Muitas medidas. Criou, ou quis criar, o imposto sobre as bebidas alcoólicas. Embriagam-se. Foi aí. E esse dinheiro fica para quê? Chamava-se o imposto literário, que ele queria usar para a construção de escolas básicas, para ensinar o básico de ler e escrever, e para comprar livros, que ele percebeu a importância de construir o acervo daquilo que tinha visto lá em Itália. Ele percebeu duas coisas. Que estava num país de bêbados, primeiro. E de gente analfabeta. Claro. E, portanto, ele pensou, uma mão lava a outra. Exato, graças Mas é muito a Deus, engraçado é este isso. imposto literário. Morre o Dom José, cai o Marquês de Pombal e o nosso frade vai ser afastado dos seus cargos, porque era um homem de grande confiança daquelas figuras. Mas a semente ficou lá e este espólio da mesa censória vai servir para a criação, em 1796, ainda ele era vivo, da Real Biblioteca Pública da Corte, que foi instalada no então torreão ocidental do Terreiro do Paço. Estamos todos a ver qual é, aquilo que é mais giro. Claro. Depois, as evoluções desta coisa pública, desta biblioteca pública em Portugal. O liberalismo vai vencer em Portugal depois, acaba o absolutismo no século XIX, extinguem-se as ordens religiosas e vai-se juntar a esta biblioteca o acervo de todos os mosteiros e conventos de Portugal, pois. vão se juntar ali e vão, é incrível. É uma um acervo concentração de gigante, séculos, gigante. de repente. Onde? No convento de São Francisco, no Chiado, onde funcionou esta biblioteca, já com o nome Biblioteca Nacional de Lisboa, durante 130 anos. Ali esteve, no convento de São Francisco, atrás do Teatro de São Carlos. A República, 1910, traz a nova avalanche de incorporações. Claro, voltou-se a expoliar a Igreja
mais coisas que havia nos conventos venham para cá. E depois outras coisas até particulares. Já não cabia ali tudo no Chiado e, portanto, em 1969 inaugura-se o belíssimo edifício desenhado por Pardal Monteiro, que era um arquiteto, no Campo Grande. Lindo mesmo. Já foi um grande episódio de Pardal Monteiro, recordo-me. É verdade. E falámos com certeza na Biblioteca Nacional, um belíssimo edifício, onde ainda lá está. Agora, grande parte dos tesouros literários portugueses não estão em Portugal, estão no Rio de Janeiro, em 2 sítios. O belo Real Gabinete Português de Leitura, outro edifício incrível, mais até por dentro, mas por fora. Foi fundado em 1837 por um grupo de... Já o Brasil era independente. Por um grupo de imigrantes portugueses que quis assim ter ali um pouco da sua cultura perto de si. E rivaliza, aqui no bom sentido, com a Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Essa incrível sim. também. Googlem, por favor, isto é uma coisa. Perderam a cabeça. E foi para acolher o quê? Vou-te dizer, uma grande parte do acervo da Torre do Tombo, de Portugal, e também a coleção da Biblioteca Real do Palácio da Ajuda. Ela própria, a Biblioteca Real do Palácio da Ajuda, tinha sido feita para reconstruir a Real Livraria, que foi destruída pelo terremoto, e quando se construiu a Real Barraca e depois o Palácio da Ajuda, para lá voltou-se a reconstruir uma biblioteca real. E como é que ela vai parar ao Rio de Janeiro? Muito simples, vai com a família real, quando as invasões napoleónicas, não vai logo, com a pressa da saída da família real, só quando chegam ao Brasil, estão a ver os caixotes todos onde há as pratas e onde é que estão os meus livros? Ficaram no Porto de Lisboa, ficaram lá ao pé dos barcos. Claro que neste país ninguém os tocou. Ninguém os tocou, eram livros. Se fossem sardinhas, claro, ou bolas. Olha, ou bebida. E só uns anos depois é que o rei lá manda vir e lá vão todos aqueles volumes. Depois da independência do Brasil, da família real, há um acordo de amizade entre Portugal e o Brasil, e os livros lá ficam. Está lá a primeira edição dos Lusíadas, está lá é um acervo da família real. A família real foi recompensada, e o Estado português, não é? Por 80 contos de reis. 80 contos de reis era uma fortuna gigantesca à altura, e os livros lá ficaram do outro lado do oceano. Por essa altura também já estava o nosso Frei Manuel do lado de lá, na Terra da Verdade, não sem antes ter sido também bispo de Beja e depois até arcebispo de Évora, compõe muito um cartão de visita. Hoje a internet continua a ser, de certa forma, esse sonho, o mesmo sonho de sempre, reunir num só lugar todo o conhecimento do mundo. E uma boa maneira de celebrar esse sonho, e essas que já vimos que são das mais antigas instituições da história, é visitarem a biblioteca, que seguramente têm aí, se calhar nem sabem, ao pé da vossa casa. O Frei Manuel do Cenáculo morreu faz hoje 210 anos.